Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final do vídeo, por favor, para que você aprenda definitivamente o que significa idolatria. O que é um idólatra, de fato, segundo o que a Bíblia revela para nós. Segundo o que a Bíblia revela para nós. Não segundo a mentalidade ou a rotulação que os protestantes dão a nós católicos. Segundo a Bíblia. Por quê? Porque muitos vão dizer que fazer uma imagem é idolatria. Quem faz imagem é idólatra, deturpando aquilo que são os contextos bíblicos. Quem se ajoelha diante de alguma coisa ou de alguém é um idólatra, contradizendo aos conceitos bíblicos sobre idolatria. E inúmeras outras questões que eles vão colocar. Mas eu queria colocar essas duas que são mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, divulgada, né, para afrontar os católicos. Então, primeiro, se ajoelhar. Será que se ajoelhar é exclusivamente um ato de adoração? Veja comigo aí, se você não estiver com a Bíblia, vai anotando. São Mateus, capítulo 27, versículos do 27 ao 31. Veja o que é dito aqui. Veja as pessoas se ajoelhando diante do próprio Jesus. E vamos ver se esse ajoelhar-se é para adoração. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate, um manto vermelho sobre ele. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-la na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos, veja, aquilo que é dito que é um sinal de idolatria. Dobrando os joelhos diante dele, de Jesus, diziam com escárnio. Escarnecer é zombar, fazer pouco caso. Com escárnio: salve, rei dos judeus. Cuspiram-lhe o rosto e, tomando da vara que estava em sua mão, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Então nós podemos ver aqui que alguém, ou melhor, um grupo de pessoas se ajoelharam diante de Jesus. E esse ato, segundo os protestantes, está vinculado, ligado intrinsecamente a um gesto de adoração ou ao ato de adorar. Claro que dobrar os joelhos também é um ato de adoração, mas não é somente um ato de adoração. E o ato de ajoelhar-se, para se caracterizar adoração ou idolatria, tem que estar intrinsecamente ligado àquilo que está no coração da pessoa. Por exemplo, está desassociado o gesto corpóreo, aqui dos soldados que se ajoelhavam. Veja, os soldados se ajoelhavam. Podemos dizer que seria um ato de adoração. Mas aquilo que poderia ser um ato de adoração, ajoelhar-se, está desassociado daquilo que está na consciência, no coração daqueles soldados. E veja que eles se ajoelharam, mas o ato que aparentemente e popularmente é mais conhecido como um gesto de adoração, tornou-se um gesto de zombaria, de escarnecimento. Por quê? Porque o ato que representa também a adoração estava desassociado daquilo que estava no coração das pessoas, no sentido de que se fosse para adorar. Mas como ele se ajoelhava para zombar, o ato de ajoelhar-se não estava caracterizando uma adoração, mas uma zombaria. Outra coisa
que mostra claramente aqui, né, que como é que eu posso dizer? Que os protestantes dizem que é idolatria, no livro dos Reis, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, você lê aí em casa, para que o vídeo aqui não fique demasiadamente longo, a cura de Naamã, capítulo 5 de Segundo Reis, do 1 até o 20. Você poderia ler até o 20, mas eu vou ler apenas aqui a partir do versículo 15, certo? Vou ler a partir do versículo 15, só para você ver mais uma vez alguém se ajoelhar, e desta vez não é diante de Deus, mas é diante de um ídolo. Na verdade, ele não se ajoelha, né, mas ele vai dizer que quando voltar para a sua terra, ele terá obrigatoriamente, né, ou seja, obrigado pelo seu rei, pelo seu senhor, né, com letra minúscula, o rei, que se ajoelhar diante de um ídolo. E veja o que o profeta Eliseu vai dizer. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus. Veja, Naamã está dizendo aqui, capítulo 2 Reis 5:15. Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Então Naamã reconhece o Deus de Israel como o único Deus. Isso aqui é um ato de adoração, é um gesto de adoração. Eu reconheço que o Senhor Deus é o único Deus. Então, se não existe outro Deus, logo eu adoro a este Deus que existe e que é único. Aí ele vai dizer: aceita este presente do teu servo pela vida do Senhor a quem sirvo. Né? Esse Senhor aqui, com letra minúscula, estava falando a respeito do seu rei. Replicou Eliseu: não aceitarei nada. E apesar da insistência de Naamã, ele recusou. Versículo 17. Então Naamã disse: se não aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas. Porque, doravante, este teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outro Deus, a outros deuses. Então Naamã era alguém que sacrificava, oferecia sacrifícios a outros deuses, ou seja, adorava outros deuses. Mas somente ao Senhor agora eu sacrificarei e adorarei. Entretanto, que o Senhor, e aqui está falando para Eliseu, que o Senhor perdoe ao teu servo, Naamã, o seguinte: quando o meu soberano entra no templo de Ramon não é Javé, para adorar, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me prostrar no templo de Ramon, diante da estatueta de Ramon, e que o Senhor perdoe este gesto ao teu servo. Eliseu respondeu: faze-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Então veja, nós temos pessoas que se ajoelham diante de Jesus para adorá-lo, não, para zombar dele. Uma pessoa que diz que será obrigado pelo seu rei a entrar num templo de um deus pagão, se ajoelhar diante desse templo e dentro desse templo, diante desse Deus, e ele vai dizer que o Senhor Deus perdoe esse gesto. O gesto, Naamã estava associando o gesto de ajoelhar-se à adoração. E logo ele achava: se eu me ajoelhar diante de uma imagem, né, Naamã é como é que eu posso dizer? Um protestante recém-convertido, podemos assim dizer, né, ao catolicismo. Ele, recém-convertido, vai dizer: olha, eu me ajoelho ali diante de um templo, de um deus pagão e coisa e tal. Mas, ou seja, ele já associava o ajoelhar-se à idolatria, como um protestante faz. Então, quando
que ele vai se dar conta de que não é idolatria. Quando ele pede a Eliseu que esse gesto que ele não faz porque ele quer adorar, ele não quer mais adorar. Ele disse anteriormente, no versículo 17 ele diz: a partir de agora não oferecerei mais holocausto nem sacrifício para deuses nenhum, mas somente ao Senhor, Deus de Israel. Então ele declara a sua adoração e a exclusividade de Deus na sua adoração. Porém, mais à frente ele vai dizer: olha, mas ajoelhar é adorar, então eu vou me ajoelhar, mas peça a Deus que perdoe-me por causa disso. Aí ele esperava Naamã dizer, alguma coisa para ele. O que é que Naamã vai dizer? Simplesmente faze-o tranquilamente. E por que Naamã não, Eliseu? Por que Eliseu vai dizer para Naamã: faze-o tranquilamente? Simplesmente, meu irmão, minha irmã, porque Naamã mesmo já havia declarado, já tinha manifestado, feito a sua profissão de fé no único e verdadeiro Deus. Naamã já tinha declarado que o gesto que ele iria realizar não estava associado ao que ele tinha no coração, que era o desejo de adorar ao único e verdadeiro Deus. Então logo a gente percebe que ajoelhar não é adorar. Simplesmente ajoelhar não é adorar. Mas vamos agora para a pessoa que faz a imagem. Vamos ver se alguém que faz imagem é um idólatra. Automaticamente já é um idólatra. Vamos ver aqui o que faz Deus, o que Deus vai fazer em Êxodo 35. Veja, Êxodo 20, Deus proíbe que faça todo tipo e qualquer tipo de imagem que esteja no céu, na terra ou nas águas que se movem debaixo da terra, e proíbe ajoelhar-se diante dessas imagens. Então não se pode fazer imagem de nada do que está no céu, nem na terra, nem debaixo das águas da terra. Então, se Deus proíbe isso em Êxodo 20, veja o que ele vai fazer em Êxodo 35, a partir do versículo 30. Veja o que ele vai fazer. Não somente ele vai mandar fazer as imagens, como vai colocar o seu espírito no coração e na mente da pessoa, do artesão, para que ele tenha sabedoria e confeccione imagens de escultura. Veja aí, Êxodo 35, versículos 30. Aí começa com Moisés, por isso eu confundi aqui. Vai dizer assim: Moisés disse aos israelitas, vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, encheu de um espírito divino. Versículo 31, Êxodo 35, 31. Encheu de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras, invenções, trabalhos em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras. Alguém pode dizer: não tem imagem de escultura aí. Gravação de pedras, de engates, trabalho em madeira, esculpir madeira, execução de toda a espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar. Veja, não somente Deus deu a esse, como é que eu posso dizer, israelita, esse Bezaleel, o dom do Espírito Santo para confeccionar as imagens, como também deu a ele o dom de ensinar, assim como a Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Aí veja, versículo 35. Dotou-os, veja, Deus dotou-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte de bordados em estofo, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para a execução assim como o projeto de toda espécie de trabalhos. Então veja, logo a gente vê aqui que Deus não somente manda fazer imagens, que você pode ver aí no livro do Êxodo, capítulo 25, Deus dando
toda, vamos dizer assim, a estrutura e a mobília do templo, que era um templo como uma forma de tenda que montava-se e se desmontava por parte de Moisés, Deus orientando Moisés a fazer vários tipos de imagem, inclusive a Arca da Aliança, onde se iria colocar as tábuas da lei. Em cima da Arca da Aliança, na tampa da arca, no propiciatório, Deus manda fazer duas imagens de 2 querubins. Querubins são seres espirituais do céu. E em Êxodo 20, versículo 4, vai dizer que não se deveria fazer imagem de nada do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, nada do que está no céu. E ali a gente vê em Êxodo 25, Deus mandando construir os querubins em cima da tampa do propiciatório. Se você pegar aí Números 21, do 4 ao 9, você vai ver que o povo se rebela contra Deus e Deus manda uma praga de serpentes para corrigir o povo. Só que o povo se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, pede perdão a Moisés. Moisés vai interceder pelo povo e o que é que Deus faz? Deus vai dizer que não tem jeito, não. Deus vai mandar Moisés fazer uma cobra, uma serpente de bronze, para colocar sobre um lugar alto, para que todo aquele que fosse mordido por uma cobra, por uma serpente, um animal, fosse curado se contemplasse aquela serpente de bronze. E veja, o interessante os protestantes não têm esse livro, o livro da sabedoria. O livro da sabedoria escrito, segundo alguns biblistas, por Salomão. Outros vão dizer que foram por servos de Salomão ou pessoas que Salomão orientou para escrever. E no capítulo 16 desse livro da sabedoria, a partir do versículo 5, vai falar sobre a serpente, as serpentes. Ele vai dizer assim no versículo 5: efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, Números 21, versículo do 4 ao 9, vossa cólera não durou até o fim. Então Deus não permaneceu irado com o povo a ponto de deixar que as serpentes matassem a todos, mas não ficou até o fim, Aí versículo 6: foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação. Números 21, versículo 9. Que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Então, a serpente de bronze, aquele sinal de salvação, era para lembrar ao povo a lei de Deus. A lei de Deus. Versículo 7. E quem se voltava para a serpente de bronze, para o sinal, era salvo. Aí veja que maravilha o livro da sabedoria vai colocar aqui para nós, dizendo que não era o objeto pelo objeto, aquilo que a gente católico sempre fala, não em vista do objeto que olhava, ou seja, da serpente que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de toda a terra. Então, Deus usa de uma imagem para curar o seu povo, para libertar o seu povo de uma correção de animais peçonhentos que ele mesmo mandou. Então veja, nós podemos ver que Deus não somente manda fazer as imagens, como Deus infunde em pessoas o dom, a inteligência, a sabedoria para construir essas imagens, para fazer essas imagens. E essas imagens são o quê? Já está dizendo, imagens do próprio Deus. Em que sentido? Não porque Deus é daquele jeito, mas porque vai dizer, e quem se voltava para a serpente era salvo, não em vista do objeto que eles olhavam, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de toda a terra. Então aquela imagem era um ícone que arrematava a pessoa, a Cristo. João capítulo 3, versículo 14 ao 17.
É preciso que, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem seja erguido, e todo aquele que se voltar para ele será salvo. Assim como, aqui as minhas palavras, assim como as pessoas, os filhos de Israel, eram salvos das serpentes, das cobras venenosas, ao olhar para a serpente de bronze que Moisés havia levantado. Então veja, Deus não somente manda fazer imagens, como dar às pessoas o entendimento, a sabedoria para fazê-las. Porém, o que é de fato alguém que idolatra alguma coisa? Veja, 2 Reis, capítulo 18, já que estamos falando da serpente de bronze, que era um sinal de salvação, que foi mandada, ser construída pelo próprio Deus. Êxodo, ou melhor, 2 Reis 18, a partir do versículo 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para ficar melhor o entendimento. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Aí ele vai dizer, tinha 25 anos quando subiu ao trono, Ezequias, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que é bom aos olhos do Senhor, como havia feito o seu antecessor, seu pai Davi. Vai dizer, destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau Acerais. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela e chamavam-na Neustan ou Noastan. Ou seja, diziam, é nossa deusa, é nossa deusa. E quando aí alguém diz que é sua deusa, aí sim se caracteriza de fato a idolatria. E nós podemos ver alguém dizer, aqui está o vosso Deus, e daí sim o pecado de idolatria acontecer, porque a palavra latria, que é a adoração deve ser direcionada somente e exclusivamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Leia aí 1 Reis capítulo 12, a partir do versículo 25. Veja que interessante. Aqui é a divisão do reino do sul e reino do norte. Reino de Judá e reino da Samaria. E veja o que aconteceu aqui com Jeroboão, que governou sobre 10 tribos. Veja lá. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel e disse consigo mesmo, pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Por quê? Se o povo subir para Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor e o seu coração se voltar para o seu senhor, com letra minúscula, o seu rei, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro. Veja, aqui o rei já mandou que fizesse por conta própria 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, basta de peregrinações para Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja, cometendo o mesmo erro que está lá em Êxodo, capítulo 32. E daqui a pouco nós vamos ler. Por que cometendo o mesmo erro? Porque ele vai dizer, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Aquele bezerro inanimado de ouro não é Deus. Não é Deus.
E se não é Deus, não pode ser cultuado como Deus. Não pode ser adorado como Deus, né? E aqui, meus irmãos, não é aquilo que os protestantes fazem. Associar o gesto fora daquilo que está no interior. O que é que estava no interior de Jeroboão? E ele coloca isso para o povo e o povo aceita. Ele vai dizer: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egito. Não foi aquele bezerro que tirou o povo do Egito. Versículo 29. Pois um bezerro em Betel, porque ele fez 2, e o outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado para o povo de Israel, porque o povo ia até Dan para adorar um destes bezerros. É muito claro. Primeiro, Jeroboão diz que é Deus, e o povo sobe até Dan, não para venerar ou para ver naquela imagem um ícone do próprio Deus que os tinha tirado do Egito. Não é como a serpente de bronze. A serpente de bronze era uma imagem, uma tipologia, né? Um sinal, um ícone do próprio Cristo. João capítulo 3, 14, 17. Mas não é somente isso. Jeroboão vai dizer que é o Deus deles que os fez sair do Egito. E eles, versículo 30, né? 1 Reis 12, 30, vai dizer: isso foi uma ocasião de pecado porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Aí no versículo 32, instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar, fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha mandado fazer. Você dá um pulinho para o versículo 33. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos, a adoração sendo feita de maneira muito direta e não tem como se voltar atrás. E em Êxodo 32, a partir do versículo 1, mas você leia aí comigo a partir do versículo 4, ou melhor, vamos ver a partir do versículo 3, algo bem semelhante de alguém que confecciona uma imagem, mas não é uma tipologia, um ícone de Cristo ou de Deus Pai. Não é um ícone, mas na verdade é um ídolo. E veja como nós podemos saber que é um ídolo, porque existe uma profissão de fé que aquele ali é Deus. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram a Arão, o irmão de Moisés, o qual Arão, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel. Veja aqui, Jeroboão repete a mesma frase de Arão. Jeroboão não aprendeu nada. A mesma frase idólatra e que faz uma profissão de fé de que um ídolo é Deus. Jeroboão repetiu a mesma frase. E veja, Arão diz da mesma forma, ipsis litteris, do jeito que Jeroboão havia dito: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja, eis Israel, teu Deus que tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele. Veja, Arão não somente disse que aquele bezerro era Deus, era o Deus que havia tirado os israelitas do Egito. Não somente ele declara que aquilo é um Deus, segundo o que está escrito, como também ele constrói um altar para aquele Deus. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. E você dá um pulinho aí para o versículo
versículo 8 vai dizer assim: desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, diz o Senhor. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostaram-se diante dele. Veja, prostaram-se diante dele. E por que se prostrar? Esse se prostrar aqui é uma idolatria. Porque antes é declarado que ele é Deus. Que aquele bezerro foi o Deus que os tirou do Egito. Então se declara-se, né, ali sendo Deus, se é declarado que aquilo é um Deus, logo todo gesto seguinte vai designar idolatria. Porque no interior de Arão e dos israelitas, aquele bezerro era Deus. Aí ele vai dizer: desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Então, nós podemos ver, meus irmãos, de maneira muito clara e objetiva pelas Sagradas Escrituras: idolatria não está desassociada de um pensamento, uma ideia, um sentimento que está no coração. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é Espírito e só pode ser adorado em Espírito e em verdade. E aqueles adoradores que o Pai procura adorarão ao Senhor em Espírito e em verdade. E logo, aqueles que se aproximam dos ídolos e declaram que é o seu Deus, estes também adorarão e serão idólatras. Porém, queria deixar muito claro aqui que não existe idolatria sem que a minha consciência, o meu coração esteja intrinsecamente ligado aos gestos do meu corpo. Porque senão eu me ajoelho diante de Cristo como aqueles soldados, não para adorá-lo, mas para zombar dele. Ou se o meu gesto não estiver associado a uma razão esclarecida, ou mesmo que a minha razão, melhor dizendo, a minha razão estando esclarecida, eu posso me prostrar, mesmo que seja diante de um ídolo, dentro do templo de um ídolo, e mesmo assim não ser considerado, não ser caracterizado idolatria, como aconteceu com Naamã, o recém-convertido. Então, meus irmãos, peço a vocês, não fiquem dando ouvidos a essas conversas dos protestantes, porque os verdadeiros idólatras, a grande maioria, não todos, porque existe muita gente que são pessoas extraordinárias no meio protestante, mas uma parte deles vivem da idolatria ao dinheiro. Então, nós possamos pedir a Deus a graça, o entendimento, a sabedoria de ler as Escrituras dentro do seu contexto histórico, para assim nós podermos compreender o que de fato Deus está nos revelando por meio dessa fonte chamada Bíblia. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.